Amém, amém, glórias a Deus. Porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Amém. Glórias a Deus. Vamos para a parte da ministração da palavra. Amém. Abrem a Bíblia, ou liguem ela, né? No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. Enquanto vocês estão abrindo, quero fazer menção ao comentário que nós tivemos aqui pelas redes sociais. O Yuri Donizete diz: o culto abençoado, domingo maravilhoso na casa de Deus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Amém, glórias a Deus. E é muito bom poder desfrutar, né, de tantos irmãos e irmãs que estão aqui, mas também tantos outros que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Glórias a Deus. Reforçar que no próximo domingo será o domingo de batismo, dia 27, e nós teremos também um Marmitex do United. Então você aí, já avisa, já fica sobre aviso que próximo domingo nós vamos ter uma galinhada que será vendida com o preço de R$18, e se você for comprar mais de duas, vai ter um descontinho, e o preço vai caindo a partir da quantidade que for adquirindo. Você pode pegar o link do formulário, já reservar o seu Marmitex com o seu líder de célula, ou pode procurar qualquer líder de jovens também, ou qualquer um dos diáconos, para poder te direcionar para você fazer a reserva. A irmã Dilce, Nayara e companhia vai estar nos abençoando, fazendo essa deliciosa galinhada, e você não pode ficar de fora, viu? Nós estamos projetando, né, em torno de 150 Marmitex, só que algumas já serão direcionadas para o oeste, outras para centro, então são poucas unidades, então não fique de fora, reserva e já garanta esse almoço delicioso aí para o domingo que vem. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler então 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. E depois nós vamos ler um texto que está em Êxodo, capítulo 12, verso 13. E diz o seguinte em 1 Coríntios: Purificai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E no capítulo de Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 13, vai dizer: e o sangue será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Até aí, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui a Tua palavra, nós sabemos que ela é viva e eficaz. Espírito Santo, nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor abra a nossa mente, e que abra o nosso coração para recebermos essa boa palavra, essa boa semente que é a palavra do Senhor Jesus. Traga, Senhor Deus, em nós frutos, Senhor Deus, dignos de arrependimento e segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Hoje quero trabalhar uma mensagem, claro, como um domingo especial que nós estamos desfrutando, participando, que é um domingo de Páscoa. Quero trabalhar a mensagem com o tema do Egito ao Calvário, Jesus, a nossa Páscoa. E quando nós lemos as Escrituras, a palavra de Deus, nós vamos ver a passagem, a palavra Páscoa ou a celebração da Páscoa sendo dita lá no livro de Êxodo, onde o contexto pelo qual os hebreus estavam vivendo era um contexto de escravidão. José, a maioria sabe que foi um homem levantado por Deus, direcionado para a terra do Egito, e lá se tornou governador do Egito, onde através da revelação do sonho ao faraó, José teve essa posição dada como autoridade por faraó para ele. E ele fez todas as estratégias, todo o direcionamento para que não só a terra do Egito não passasse fome nos 7 anos de escassez, mas também que todos os
os países vizinhos de uma certa forma fosse alimentado. E concedeu que a partir disso, então, os hebreus foram para a terra do Egito, e lá se estabeleceram, lá se multiplicaram. A Bíblia vai falar que lá foi crescendo, se desenvolvendo, até que passado alguns anos, foi se levantado um novo rei, um novo faraó no Egito. Só que aquele faraó já desconhecia a história de José, desconhecia também a história do povo hebreu, do qual José representava. E a Bíblia vai falar que então, que aquele faraó, aquele rei, ele começa a subjugar, ele começa a escravizar o povo de Deus, e o povo foi sendo forçado a um trabalho, a um ritmo de trabalho, de fato, como um escravo. E é nesse contexto, então, que Deus, depois de alguns anos, levanta Moisés para ser o libertador do povo hebreu, da terra do Egito. E a Bíblia vai falar que através de Moisés foram tendo sinais, foram tendo pragas para o Egito, para que Faraó, de uma certa forma, liberasse, autorizasse para que o povo de Israel, o povo hebreu, saísse da terra do Egito. 9 pragas foram feitas, foram dadas àquela terra, foram ministradas sobre aquela terra, mas o coração de Faraó continuava endurecido, enrijecido, e não dara a autoridade para que o povo hebreu saísse do Egito. Então, Deus fala com Moisés que ele faria a última praga, ele traria a última praga sobre o Egito, que seria a praga da morte dos primogênitos. Mas ele dá uma instrução para Moisés, para que ele desse a todo o povo hebreu, para que eles pegassem um novilho, um cordeiro, de 1 ano aproximadamente, sem manchas, sem defeito nenhum, que eles imolassem aquele cordeiro e ele passasse, e pegasse o sangue desse cordeiro e passasse sobre os umbrais da porta, porque quando Deus enviasse aquele anjo da morte, aquele anjo passaria por sobre aquelas casas, por cima daquelas casas, mas a morte não entraria na casa onde houvesse o sangue daquele cordeiro. E agora nós, fazendo esse paralelo sobre a Páscoa celebrada pelos hebreus ou pelos israelitas, haja visto que foi um ato, foi uma festa também dada por Deus como memorial, que é a festa da Páscoa, que é celebrada uma vez ao ano. Então os israelitas até hoje, uma vez ao ano, celebra essa festa. Mas para nós, o povo de Deus, nós celebramos a Páscoa não só um dia ou 2, 3 dias por ano, mas a Páscoa nós devemos celebrar todos os dias. Sabe por quê? Porque aquilo que foi feito por Cristo Jesus, ele não tem uma validade somente há 2000 anos atrás, ou não tem validade a cada 3 dias por ano. Pelo contrário, aquilo que Deus fez há mais de 2000 anos atrás, ecoa por toda a eternidade. A Páscoa de Deus precisa ser celebrada todos os dias. Todos os dias o sangue de Cristo está sobre a minha e sobre a sua vida, nos guardando, nos direcionando e nos dando direção segundo o propósito de Deus. Paulo então vai discorrer um pouco sobre isso, falando que para aquele povo que estava na igreja de Corinto, pudesse purificá-los do fermento velho. E a palavra de Deus também vai dar lá em Êxodo direções que vão além da morte, de molar o cordeiro e colocar o sangue nos umbrais. A Bíblia vai falar que era para eles assarem aquele cordeiro, para eles comerem pão sem fermento. E Paulo vai ministrar, vai pegar essas figuras que aconteceu lá no Egito, que aconteceu lá em Êxodo, e vai trazer a aplicação. E é disso que eu quero falar um pouco, da aplicação daquela primeira Páscoa que foi celebrada pelos hebreus lá no Egito, e que agora nós celebramos segundo o entendimento em Cristo Jesus. Primeiro ponto que nós temos que entender é que Páscoa, a palavra em hebraico é Pessah, que nada mais significa do que uma passagem ou passar por cima.
e foi de fato aquilo que aconteceu naquele tempo com os hebreus, onde o anjo da morte passou e toda casa onde havia o sangue do cordeiro que tinha sido imolado, esse anjo passava e ele não entrava, e logo a morte não entrava na casa do povo de Deus. Quando nós trazemos isso para nossa realidade, e até mesmo pegando uma passagem que Cristo nos dá, que diz, como nós lemos, que Cristo é a nossa Páscoa. Nós precisamos entender, e eu quero falar 3 pontos aqui, no qual aconteceu lá no Egito, e que nós precisamos aplicar e entender isso para as nossas vidas. O primeiro ponto é a Páscoa para aqueles hebreus, para os hebreus, simbolizava o fim de um período de escravidão. Como já dito na introdução, o povo hebreu havia sido levado para a terra do Egito, estava no Egito e havia se tornado um povo escravo, subjugado a toda aquela obra, estado em um ambiente também, em uma terra cheia de idolatria, cheia de deuses pagãos. É uma terra onde não era o destino que Deus tinha estabelecido para aquele povo, porque lá em Abraão, Deus tinha dado uma promessa para Abraão, de que ele seria pai de multidões, e também ele iria entrar numa nova terra, ele ia dar para os seus uma nova terra, e Egito não é a terra pelo qual Deus prometeu ao seu povo, o Egito não é, e nós temos que entender que a nossa velha natureza não é o destino onde Deus quer que a gente viva, e por isso Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e para nos dar uma nova identidade, não mais segundo a natureza de Adão, o homem caído, mas agora segundo a identidade de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Essa é o lugar onde Deus nos levou através do sacrifício de Cristo Jesus. João capítulo 8, versículo 34 ao 36 vai dizer: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que Deus nos traz, assim como Deus tirou o povo hebreu da escravidão do Egito. Nós, uma vez aprisionados pelo pecado, pela natureza de Adão que caiu, que pecou, e logo toda a sua descendência foi contaminada com o pecado. Mas agora Deus, através de Cristo Jesus e através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele nos dá a liberdade ou a libertação daquilo que nos amarrava e daquilo que nos afligia. O pecado já não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Cristo nos libertou da força e do poder das trevas. Você é livre. Você é livre. Diga para a pessoa que está ao seu lado, dizendo: você é livre. O pecado já não pode mais nos deter. Nós não somos mais. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós estamos em Cristo, o nosso velho homem morre, e agora nós vivemos uma nova identidade, mas não é uma nova vida presa no passado. Pelo contrário, é uma vida em liberdade em Cristo Jesus, através de um ato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, que é a morte, mas também a ressurreição de Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 17 e 18 vai dizer: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e liberto do pecado, fostes feitos servos da justiça de Deus. Olha que graça que Cristo nos dá como presente na Páscoa. Cristo se tornou pecado para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado se fez pecado. Aquele que não cometeu erro algum decidiu vir aqui nessa terra,
sofrer tudo aquilo que sofreu, carregar a dor do meu e do seu pecado. Imagina só todos os pecados das pessoas que já existiram, todos os pecados das pessoas que aqui existem, mais os pecados daqueles que ainda vão existir. Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados, e Ele se fez pecado, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus, para que eu e você hoje tivesse liberdade, e agora andarmos numa vida que, como Paulo está ensinando lá para a igreja de Corintos, que nós possamos nos livrar do fermento, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E agora nós temos a autoridade, através de Cristo Jesus e através do seu sangue, de dizer não ao pecado, de dizer não a tudo aquilo que nos afasta do Senhor Jesus. E nós temos que ter a consciência do que os erros que nós fizemos não podem nos paralisar, porque em Cristo e pelo sangue do Cordeiro está a remissão dos nossos pecados. Isso é muito importante, porque o diabo, o seu acusador, ele é especialista em trazer à sua mente, em trazer à sua memória coisas que você fez há tempos atrás, há anos atrás, tentando te paralisar, tentando te trazer dor, tentando te desanimar. Mas eu quero te trazer uma boa notícia: Cristo levou sobre si, sobre Ele, o seu pecado. Cristo se tornou pecado, levando o meu e o seu pecado. E agora Ele nos deu a liberdade. Já não há mais acusação, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o escrito da dívida que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida foi pago, não com dinheiro, não com ovo de chocolate, mas pelo preço do sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. E Ele nos deu a liberdade, e Ele nos tirou de vidas difíceis que nós vivíamos, e Ele nos quer tirar. Se porventura alguém ainda não saiu desse ambiente de escravidão do pecado, eu quero te trazer esclarecimento e revelação da parte de Deus, porque é isso que Cristo quer te dar nesta noite, que você seja livre de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te amarra, porque foi para a liberdade que Cristo te chamou. Aleluias, glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias a Deus, porque enquanto o mundo está festejando uma data qualquer, um feriado, onde muitos estão festejando a sua própria vontade, nós estamos aqui celebrando aquele que vive para todo sempre, Jesus Cristo. Enquanto o mundo celebra a figura de um coelho, nós celebramos a figura do Cordeiro de Deus. Enquanto muitos simbolizam, traduzem a Páscoa como ovos de chocolate, nós traduzimos a Páscoa com o sangue puro e carmesim que foi vertido na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos nos tornar livres. E eu quero que você entenda que você é livre em Cristo Jesus, e que Ele levou sobre Ele o seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre os ombros dele, e pelas as pisaduras dele nós fomos sarados. Cristo é a nossa Páscoa. E o segundo ponto que eu quero trazer é aquele sinal do sangue do Cordeiro. Imagina só um sangue de um animal que representava ali a pureza, mas era um cordeiro novo, sem mancha, sem pecados. E aquele sangue de um animal tinha ou teve o poder simbólico de fazer com que o anjo da morte não entrasse sobre a casa pela qual estava o sangue nos umbrais das portas. Agora, em Cristo Jesus, o sangue dele também nos oferece proteção e nos oferece vida. Mas não é uma vida que dura um ano, não é uma vida que dura 10, 20, 30, 50 ou no mais 100 anos.
mas pelo contrário, o sangue dele nos dá e nos garante uma vida, mas uma vida eterna. Você e eu recebemos de presente pelo próprio Cristo uma vida eterna. E isso já é motivo para nós agradecermos ao Senhor Jesus. Assim como no teatro, às vezes, muitos de nós, claro, sentimos muitas faltas de pessoas que partiram, mas nós sabemos que essas pessoas que partiram em Cristo Jesus já está reservada uma nova fase, um novo momento, que é uma vida eterna, onde todos nós estaremos lado a lado do nosso Senhor Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que está vivo, aquele que ressuscitou. E esse sangue, ele nos dá, além de nos purificar de toda impureza, ele também nos garante proteção e nos garante vida. 1 Pedro 1, 18 e 19 vai dizer que sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Se o sangue de um cordeiro lá no Egito teve o poder ou a representatividade de anular uma sentença de morte, imagina o sangue de Cristo sobre a sua vida. Imagina o sangue do cordeiro sobre a sua vida. Por isso já não há temor, já não pode mais haver temor sobre a minha e sobre a sua vida, porque em nós está uma promessa, e em nós está Cristo, e a Bíblia vai falar que no amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Maior é quem está em você daquilo que está no mundo. Portanto, não se preocupe, não se desespere com as pressões lá de fora, ou com as setas que se levantam sobre a sua vida, porque assim como o Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. E eu quero profetizar que o sangue do Cordeiro está sobre a sua casa. A sua família será salva. A sua família será remida pelo sangue do Cordeiro. Os seus amigos da faculdade também serão tocados por esse sangue que alcançou a minha e a sua vida. Pessoas lá de fora estão aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus que entenderam o que receberam e agora estão dispostos a compartilhar aquilo que transformou as suas vidas. E eu quero falar que mal nenhum chegará à sua tenda, porque a presença do Senhor está sobre você, a presença do Senhor está sobre a sua casa, e é o sangue que te guarda de todo mal, de todo anjo da morte, e de todo ser que não se prostra ao Senhor. É esse sangue que nos resgatou. Nós não fomos comprados por prata e nem ouro, assim como a palavra diz, mas com um sangue puro e carmesim, o próprio sangue do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Jesus. Apocalipse, na verdade, Hebreus, antes de ler Apocalipse, Hebreus 9, 22 vai dizer: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não foi pelo sangue de um animal, como nós falamos, foi o próprio sangue de Cristo vertido lá na cruz do Calvário, que remiu o meu e o seu pecado. Por isso já não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Apocalipse vai dizer no capítulo 1, versículos 5 e 6, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todo sempre. Olha o poder do sangue de Cristo que está sobre a minha e sobre a sua vida. Não é um sangue que simplesmente apaga as transgressões. Se fosse isso, já era mais do que motivo para nós celebrarmos. Mas mais do que isso, além dele remir os nossos pecados, além dele nos dar a redenção, ele vai falar que ele nos concedeu como reis e sacerdotes. Ele nos concedeu
essa autoridade de sermos reis e sacerdotes, não para a nossa vontade, não para nosso mérito, não para a nossa glória, mas a Bíblia vai falar para Deus e seu Pai, porque dele é a glória e o poder para todo sempre. Amém. Essa é a obra de Cristo Jesus, remir, nos perdoar e pegar uma criatura onde ninguém dava nada por ela e transformar num vaso precioso nas mãos do olheiro. Onde ninguém dava nada por minha vida, Cristo deu tudo, o seu Filho. Onde ninguém dava nada por sua vida, Cristo olhou para você e Ele deu tudo, o Filho dele, em favor da sua vida, em favor da minha, da sua, da nossa vida. Olha a grandeza que Cristo nos olhou, que Cristo nos olha. Enquanto o mundo está matando o outro por conta de R$10, R$50, onde a vida já não há mais valor, eu quero que você saia daqui nessa noite com um reforço na sua mente, que para Deus você é precioso. Deus enviou o seu Filho para morrer em meu e no seu lugar, no nosso lugar, para nos dar vida, para nos dar a oportunidade de transformação, de viver uma nova realidade, não segundo mais as nossas paixões e naturezas pecaminosas, mas segundo a graça de Cristo Jesus. O sangue que nos purifica, é o sangue que nos lava. E o terceiro ponto, quero falar que a Páscoa para aquele povo do Egito, para aquele povo hebreu que estava no Egito, simbolizou também um caminho para uma nova estação, para uma nova vida. Aquele povo que tinha uma promessa sobre ele de entrar, de estar numa terra prometida, de entrar na terra que Deus tinha dado como promessa aos pais. Aquele povo estava parado no Egito, parado no lugar, cheio de pecado, cheio de idolatria, cheio de eu, sendo subjugado. E a Bíblia vai falar que então, quando acontece aquela 10ª praga, Faraó libera o povo, e o povo de Israel, o povo hebreu na verdade, sai daquela terra, para uma nova fase, para uma nova estação, caminhando para o propósito que Deus tinha para aquele povo. Assim somos nós agora na Páscoa verdadeira que é Cristo Jesus. Ele nos tirou lá da onde você saiu, lá da onde eu saí. Não foi à toa, foi para que a gente possa viver em novidade de vida. Foi para que a gente possa viver uma vida diferente. Não mais aprisionado no passado, não mais aprisionado dos nossos pecados, dos nossos erros. Pelo contrário, para que a gente alcance a promessa que Ele fez para nós. E é isso que o sangue também nos traz, é esse presente da Páscoa. Por quê? Porque Ele traz uma nova realidade de vida para nós. Ele traz uma nova perspectiva, porque a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte. Portanto, eu e você estávamos condenados à morte. Porém, Ele veio, morreu e ressuscitou. E Ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, e não caminhasse mais segundo as nossas paixões, mas segundo o direcionamento de Deus, para que a gente alcance a promessa que Ele determinou para as nossas vidas. E a promessa que Ele nos fez, principal, é que Ele foi, mas Ele voltará para nos buscar, e viveremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a Páscoa, o presente de Deus para nós. Viveremos com Ele na terra prometida, não mais a Canaã terrena, mas nós viveremos com Ele eternamente na Canaã celestial, junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a graça que está sobre nós, que presente que Cristo nos deu, um novo caminho. A Bíblia vai falar que se estamos em Cristo,
nova criatura somos, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu quero reforçar isso sobre a sua vida. As coisas velhas não podem mais aprisionar a sua vida, sabe por quê? Porque elas não te definem mais, você já é uma nova criatura. O mundo vai tentar te traduzir, te significar, te colocar, às vezes adjetivos, te traduzindo o seu passado, mas eles não sabem que você já não está mais lá, você já está numa nova estação, você já está num novo projeto, que é o projeto de Deus para a sua vida, vivendo não mais segundo a carne, mas vivendo segundo o Espírito. Não deixe com que as pessoas te definem, porque você já não está mais no seu passado, porque Cristo transformou o meu e o seu passado. Nós somos novas criaturas. Nós somos novas em criaturas em Cristo Jesus. Gálatas 5:1 vai falar que estejamos firmes na liberdade com Cristo nos libertou, e não nos tornemos a colocarmos debaixo do jugo da servidão. Não deixe, não volte ao seu passado, porque como nós já dizemos, esse seu passado já não te define mais. O seu passado definia a sua velha natureza, o seu passado definia o seu velho pensamento, mas agora já não é mais a sua velha natureza, agora já é uma nova natureza, não segundo a natureza de Adão caído, mas segundo a natureza do segundo Adão, que é Cristo Jesus, que é uma natureza celestial e espiritual, segundo a vontade de Deus. Romanos 8:11 vai dizer: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vos habita, em que vós habita. 1 Pedro 1:3, para completar esse tópico, diz o seguinte: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso que o povo de Deus é um povo feliz, é um povo cheio de esperança. Por quê? Porque nós não somos mais ditados por aquilo que o mundo dita. Porque a nossa esperança não está no nosso presidente. Eu quero te falar nessa noite que a sua esperança não está no presidente, não está no prefeito, não está nos governantes dessa nação. A sua esperança e a minha esperança não está no valor do dólar, não está nas medidas que o Trump tem anunciado de tarifas globais. A minha e a sua esperança está no Cristo que ressuscitou dos mortos, e ainda e para sempre Ele estará sentado no trono, governando todas as coisas, governando a minha e a sua vida. Cristo está vivo, Cristo é o Rei, para sempre será o Rei, e o povo de Deus é um povo cheio de esperança. Ah, mas meus olhos não estão contemplando a realidade. Calma, é só um processo, é só um momento. Em breve você vai ver a promessa se realizando na sua vida. Não perca a sua fé, porque Deus não está morto, Deus está vivo, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a maior promessa que Ele nos fez é que Ele voltará para nos buscar. Ele voltará para nos buscar, para estarmos juntos com Ele por toda eternidade, conhecendo Cristo como um todo, porque a própria palavra vai dizer que a eternidade se consiste em conhecer a Cristo Jesus. Glórias a Deus pelo sangue do Cordeiro. E para ir para a finalização, quero só destacar alguns presentes, como nós falamos aqui, sobre a Páscoa de Cristo. O primeiro presente é a nossa salvação. Efésios 2:8 vai falar: porque pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a minha e a sua salvação é um presente de Deus, conquistado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Ao invés de recebermos simplesmente chocolate nessa data, Cristo nos dá todos os dias o presente da nossa salvação.
E o melhor não tem a ver com o nosso mérito, não tem a ver com aquilo se eu sou ou não bonzinho, se eu fiz ou não fiz tal coisa. Não, a salvação não é por mérito nosso, não é por obras para que ninguém se glorie, mas é um dom, é um presente gratuito dado por Deus. Um ovo de Páscoa hoje está custando mais de R$100, irmãos. A salvação, pela própria palavra, vai dizer que nos foi dado de graça. Pela graça, não nos custou nada. Cristo pagou todo o preço. Cristo pagou todo o preço para que nós pudéssemos ser salvos. E quando nós aceitamos essa salvação pela fé, aquilo que a obra foi, aceitamos pela fé na obra que Cristo fez na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando. A palavra vai dizer também que em Atos 4:12 vai dizer: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Precisamos destacar isso nos nossos dias. Não há ninguém, não há outra pessoa, não há outra estratégia, não há nada que possa substituir. Não há ninguém que é mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Quando nós olhamos para várias religiões, e aqui eu não quero atacar as religiões, pelo contrário, mas eu quero dizer que todos os mentores dessas religiões morreram e estão mortos. Mas o nosso Deus, Ele morreu, mas Ele está vivo, Ele ressuscitou. Nós somos o único povo que temos um Deus que está vivo. Nós somos o único povo no qual servimos que é um Deus vivo. Todos os outros vieram, morreram. Todas as outras pessoas que essas religiões intitulam como deuses, entre aspas, são pessoas que vieram, mas já não existem mais, já pereceram. Mas o nosso Deus vive para todo sempre, e Ele é o nosso único mediador. Ele é a nossa religião, o nosso religare. Nós estávamos desconectados de Deus através do pecado, e Ele se tornou o próprio religar, colocando o caminho que liga ao nosso Pai. Portanto, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos também o segundo presente, que é a reconciliação. A salvação é um presente, mas também Ele agora nos deu a reconciliação, e a reconciliação nada mais é do que nos ligar novamente ao contato ou ao relacionamento que tínhamos com Deus lá no Jardim do Éden, onde o homem e Deus se comunicavam, se interagia e tinha o desfrute da convivência e do relacionamento, e foi se perdido pelo pecado, mas agora salvos através do sangue, limpos através do sangue, purificados através do sangue, e agora também fomos reconciliados e temos agora a graça de estarmos juntos com Deus. E melhor, o próprio Deus, o próprio Cristo foi assunto aos céus, e Ele nos deu uma promessa que enviaria o Espírito Santo, que já não é mais uma promessa, já é uma realidade. O Espírito Santo que habita em mim e na sua vida, e estará conosco para todo sempre. Nós fomos reconciliados. 2 Coríntios 5:18 vai falar: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Novamente, nós vemos aqui agora um ato que nós recebemos, mas também uma responsabilidade que foi nos dada de agora sermos agentes e ministros da reconciliação. Por quê? Porque Deus veio, não foi só para a minha vida, Deus não veio só para salvar a sua vida. Deus, como nós lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero profetizar a sua vida, eu quero reforçar sobre a sua vida que você é o ministro da reconciliação.
Você é o ministro da reconciliação. Através da sua vida, Deus vai alcançar muitas outras vidas que ainda não tiveram esse entendimento, que ainda não receberam ainda Cristo como seu Senhor e seu Salvador, que ainda estão perdidos dentro dos seus próprios pensamentos e da sua própria imaginação, vivendo uma vida de escravidão. E você vai ser um agente que vai ministrar a liberdade através do Espírito Santo que está dentro da sua vida. Romanos 5:10 vai falar: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Esse é o presente que Deus nos deu, a reconciliação com Ele mesmo. E o outro ponto que eu quero destacar, outro presente, é a remissão dos nossos pecados. Ele, como nós falamos lá no início, Ele já levou sobre si os nossos pecados. E o que tem de gente no nosso meio que ainda não entendeu a graça que foi dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, que quando às vezes comete algum erro, algum delito, acha que é o fim, acha que acabou, acha que não tem mais jeito, e começa um loop de erros, ignorando o ato da salvação feito por Cristo Jesus. Eu quero reforçar nessa noite que Cristo, que Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Efésios 1:7 vai falar: em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E Colossenses vai falar: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. Ei, se você pecar, você tem um advogado que Ele é fiel e justo. O pecado já não é mais o motivo pelo qual possa te afastar de Deus, porque a graça já foi manifesta, o arrependimento já está disponível, e os braços do Pai sempre estarão abertos para te acolher quando você reconhecer. Às vezes agimos como Adão, que errou e se escondeu. Muitos de nós às vezes erramos e nos escondemos e achamos que não temos mais, ou que Cristo vai virar as costas para nós. Isso é um engano, isso é um erro, porque Cristo levou sobre Ele os nossos pecados. Ele já sabia até o pecado que nós podemos cometer às vezes no amanhã. E Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade, de todo o pecado. A graça foi manifesta através do Filho, a saber, Jesus Cristo. Fiquem de pé. A Páscoa, quero reforçar que a Páscoa não é uma história. A Páscoa muito menos não é um feriado comercial. A Páscoa não é uma data qualquer, e ela não é algo que precisamos comemorar somente uma vez ao ano. A Páscoa precisa ser celebrada todos os dias, porque Cristo vive, e Ele vive para todo sempre. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Isso tem que ser algo que queima nos nossos corações, porque essa é a razão da nossa esperança. Cristo está vivo. Quando o seu time faz um gol, eu tenho certeza que você vibra mais. Eu gostaria que você vibrasse com essa notícia: Cristo vive. Cristo está vivo para todo sempre. Ele venceu a morte. A morte já não pôde detê-lo. Sabe, os religiosos acharam que tinha dado um fim em Jesus. O inferno achou que tinha acabado com o plano eterno de Deus. Mas mal sabia eles que Deus já tinha um plano. E ao terceiro dia a Bíblia vai falar que quando aquelas mulheres foram ao sepulcro, viram lá a pedra removida e não acharam mais o corpo de Jesus. E aquele anjo virou para aquelas mulheres e disseram:
Por que procurai dentre os mortos aquele que vive? O seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus ressuscitou. E o maior presente é a graça de Deus, é a presença dele, porque a palavra vai dizer que quando ele estava lá no madeiro, quando ele faz o último suspiro, a palavra vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe, o véu que separava as pessoas da presença de Deus, o lugar santíssimo, que representava o lugar onde a presença de Deus era manifesta, esse véu que impedia das pessoas entrarem, foi rasgado. E ele não foi rasgado de baixo ao alto, mas ele foi rasgado de cima para baixo, porque é uma obra que somente Deus poderia fazer, somente os céus poderia fazer. E agora ele estava dizendo: olha, já não há mais separação entre Deus e os homens, porque Cristo morreu. Cristo é a reconciliação, e Cristo morreu, mas também ressuscitou. E nós temos agora esse maior presente de vivermos todos os dias na presença do Senhor Jesus. Na presença do Senhor Jesus. Para finalizar, Hebreus 10 vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Cheguemo-nos com o coração sincero e em plena certeza de fé. Essa é a realidade que os céus fez para nós. Essa é a realidade que Deus nos deu como presente, a saber, o próprio Cristo Jesus. E agora nós precisamos ter ousadia para entrar no Santíssimo Lugar, porque já não há mais separação, já não há mais impedimento, porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e Ele nos deu agora essa liberdade de estarmos com Ele em todos os momentos. A presença de Deus já é uma realidade para mim e para a sua vida. Agora já não há mais inimizade entre Deus e os homens, já não há mais separação, já, porque nós agora fomos limpos do pecado através desse sangue puro e carmesim.
Jesus. Que presente maravilhoso o Senhor nos deu. Que presente maravilhoso o Senhor é para nós, Pai. A verdadeira Páscoa, Jesus Cristo. Aquele que veio, que se tornou como homem, que se fez o verbo que se encarnou. E com humildade viveu uma vida sem pecado, de pureza, mas que decidiu levar sobre si todo o nosso pecado, todo o nosso castigo. Morreu, mas ressuscitou e está vivo, para que nós hoje pudéssemos ter a salvação, pudéssemos ser reconciliados, pudéssemos ter a remissão de pecados e pudéssemos ter também uma nova esperança, uma expectativa de um futuro melhor, que é a vida eterna, que é o presente que o Senhor nos deu, e essa é a promessa que nós acreditamos e que nós viveremos quando o Senhor voltar, e sempre, para sempre estaremos com o Senhor na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra esteja nos nossos corações, não somente nesses dias de Páscoa, mas em todos os dias, que possamos entender aquilo que o Senhor fez por nós, e possamos dar uma resposta, sermos agentes e ministros da reconciliação, nos tornando reis e sacerdotes dos nossos lares, nos tornando sacerdotes na onde quer que nós estejamos, para que o teu mover, para que a tua graça e para que o teu sangue cubra mais e mais pessoas, e traga essas pessoas para uma nova realidade, não segundo mais a carne, mas segundo a realidade de Cristo Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e repetisse comigo essa oração. Todos de olhos fechados, com a mão no coração, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a sua palavra e ela me gerou fé. Eu reconheço e recebo o seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Reconheço que o Senhor se encarnou, viveu, morreu, mas ressuscitou e vivo está. E através do seu sangue eu tenho salvação, eu tenho reconciliação e eu tenho remissão dos meus pecados. E eu, Pai, que um dia estive em teus caminhos, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito. Coloque anel no meu dedo, sandália nos meus pés, me dê vestes novas, porque hoje eu estou voltando para a sua casa, meu Pai. Amém. Vocês ainda de olhos fechados, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, quer receber tudo aquilo que Cristo nos deu lá na cruz do Calvário. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante uma das suas mãos, mais alto que você puder. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar por você, amém. Eu vejo a mão levantada ali no fundo. Glórias a Deus. Se você está perto de alguém que está com a mão levantada, conduza ele aqui para frente, porque nós queremos orar por vocês e com vocês. Se você fez essa oração também como reconciliação, ou seja, se você já trilhou os caminhos do Senhor, mas por algum momento se afastou, por algum momento se esfriou na fé e hoje está voltando à casa do Pai, hoje é seu momento. Esse é o seu momento. Não perca aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não perca aquilo que Ele vai fazer através da sua vida, porque é um presente de Deus. Como nós lemos Efésios 2:8, é um dom gratuito, é um presente de Deus gratuito. E hoje vocês estão se juntando à família da fé. Deus está mudando o caminho de vocês, mudando a perspectiva de vocês. E o pecado já não há mais domínio sobre a vida de vocês, porque hoje Deus está trazendo uma nova realidade sobre a vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, ore sobre essas vidas que estão aqui à frente, estenda as suas mãos, Pai.
Eu abençoo a vida desse teu filho, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, conduza ele agora, Pai, numa nova jornada, numa nova história. Senhor Deus, segundo os teus propósitos e princípios. Pai, aonde havia desesperança, que haja esperança. Que aonde havia cansaço, que haja força. Que aonde, Senhor Deus, havia pensamentos que não provém do Senhor, que agora os teus pensamentos invadam os pensamentos dele, Pai. E que garanta no coração dele a certeza da salvação, a certeza do novo caminho, a certeza que o Senhor está com ele, Senhor Deus, até aquele grande dia. Nós oramos também por essa irmã, para que o Senhor abençoe a vida dela em nome de Cristo Jesus. Que ela tenha também, Senhor Deus, a convicção daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário pela vida dela, daquilo que dos seus planos sobre a vida dela, do novo caminho, de uma nova vida, de uma nova existência, de um novo projeto, segundo os planos do Senhor, como o Senhor diz. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor e os planos do Senhor sobre nós, Pai. Que o Senhor Deus nos conduza, Pai, nesse caminho, em nome de Jesus. Glórias a Deus, porque assim como vocês, eu, muitos anos atrás, também tomei essa decisão. E eu confesso para vocês que foi a melhor decisão da minha vida, onde Cristo mudou a minha história, que Cristo me transformou por completo. Nós somos transformados, na verdade, de glória em glória, dia após dia, segundo a imagem de Cristo Jesus. Hoje é o início de uma nova vida em Cristo que Deus está dando para vocês. Essas lágrimas representam a presença de Deus que está invadindo o coração de vocês, te trazendo uma nova realidade. E agora vocês não vão viver mais segundo aquilo que são os pensamentos, mas segundo os pensamentos de Deus. E Deus também, além dele estar conosco todos os dias, e Ele também nos deu a graça de caminharmos com pessoas assim como vocês, assim como nós, pessoas como nós, para estarmos juntos lado a lado. A própria palavra vai dizer: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, outro está lá para estender a mão e para levantar e continuar a caminhada. E nós aqui queremos ser família de fé junto com vocês. Eu gostaria que vocês, ao contarmos até 3, vocês se virassem e recebessem um abraço da família da fé que Deus está acrescentando na vida de vocês, para caminharmos juntos até aquele grande dia. Amém? Vamos contar então. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia! Aplauda o Senhor mais forte. Glórias a Deus. Está tendo festa nos céus. Está tendo festas nos céus. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar para finalizar. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, e que o Senhor abençoe e guarde vocês, e que faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e conceda a paz. E o Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz e conceda graça. Em nome de Jesus, vão com Deus, um bom resto de domingo e uma semana abençoada em Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluia! Mais uma pra conta.